Olá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim, Mateus 6, verso 9 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns mestres, alguns eruditos, entendidos da palavra de Deus, dizem que essa oração ela não vale mais para nós, quando afirmam que o reino de Deus ele já veio na pessoa de Jesus Cristo. Eu concordo com eles quando eles dizem isso, mas penso eu que a oração que Jesus nos ensina não é uma liturgia ou não é uma prática religiosa de repetições apenas, repetições vãs, mas está contido dentro desta fórmula algo poderoso, algo muito mais além do que simples palavras. Mas o entendimento dessas palavras me levará a uma intimidade, a uma revelação em Deus, aonde eu posso transformar a minha vida aqui na terra. Alguém que diz com muita propriedade, eu creio nisso, que a oração é o homem dando permissão para que Deus interfira nos assuntos da terra. E quando Jesus diz assim, portanto, vocês orarão dessa maneira, Jesus estava ensinando algo que ele praticava, que ele entendia. Se você notar, ele começa com uma palavra dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. Algo contrário, por exemplo, é difícil para o entendimento daqueles que causou estranheza para aquele público que estava ouvindo Jesus, que era composto da igreja judaica. Eles tinham um conhecimento de Deus como o grande Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Jeová Nissim. Eles tinham conhecimento de um Deus todo-poderoso que estava no céu e que a sua presença, a sua unção estava mantida no tabernáculo, depois passou para o templo de Salomão, mas nunca eles pararam para pensar e nunca pararam para cogitar na ideia de que Deus poderia ser o nosso Pai. Quando Jesus apresenta Deus, não como Deus, mas como Pai, ele está falando muito mais do que aquele que é o Criador, muito mais daquele que é, na verdade, o grande Jeová. Jesus está falando de uma intimidade. Somente alguém que tem intimidade pode se relacionar com Deus dessa maneira. Ele apresenta então Deus de uma maneira diferente. Aqui Jesus nos revela um segredo onde as suas orações, na verdade, eram sempre respondidas. Ele tinha um relacionamento de pai e filho. Tinha um relacionamento de filho e pai. A paternidade, na verdade, era o segredo de Jesus. E para nós entendermos o que é paternidade, você vai entender se eu der um pequeno exemplo. Se você tem um criado, um servo na sua casa, um empregado, um jardineiro, alguém que presta serviço para você, na tua empresa, de qualquer forma, você sabe que ele trabalha pelo salário que você o contratou. Ele tem uma tarefa a desenvolver e quando ele cumpre aquelas horas, aquele trabalho que lhe foi imposto, ele tem um salário. Mas se você tem um filho ou uma filha, eles não recebem por trabalhos feitos. Eles têm herança na tua casa. Existe uma diferença de ser servo e existe uma diferença de ser filho. Jesus deixa isso muito bem claro na parábola de Lucas, no capítulo 15, quando ele fala a respeito do filho pródigo. Quando o filho diz assim, não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como algum dos teus servos. E o pai interrompe ele dizendo, não, filho é filho, servo é servo. Servo tem salário pelo trabalho, pelas horas. Filho não, filho tem herança. Um outro exemplo disso é quando um filho, você faz uma bela de uma compra e você deixa a sua geladeira recheada de coisas. Seu filho pequeno não chega para você e diz assim, ó soberano, poderoso e grandioso, meu pai, posso pegar um danoninho? Não. Ele diz, pai, vou pegar um danoninho. Às vezes nem pede, porque ele sabe que é dele. A compra que você fez é dele. A casa que você tem é dele. O carro que você anda é dele. A empresa que você tem é dele. É diferente. A consciência de ter filho, de ser filho, é diferente da consciência, na verdade, de um simples servo. Quando Jesus ele diz Pai, ele se dirige a Deus como Pai, causa uma certa estranheza para aqueles que estão ouvindo, para o público que está ouvindo. Porque até então, ele se apresentava como servos de Deus. Claro que nós somos servos, filhos e servos, mas a consciência
da filiação é que traz todo o resultado. A primeira coisa é entender que Ele é meu Pai. E como Pai, eu posso chegar diante dele com uma facilidade como Jesus mostrou. Olha que interessante o relacionamento do Filho Jesus com o Pai. Ele tinha uma liberdade. Ele sempre levantava as mãos. Em João capítulo 17, ele vai dizendo assim, você ouve ele dizendo, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Ele sempre vai dizer isso. Você lembra que no capítulo 11 de João, ele diz assim, Pai, eu oro, não por mim, mas eu oro por eles. Jesus faz uma oração de exemplo para os homens, porque ele tinha um acesso direto para Deus, mas num relacionamento de pai e de filho. Amados, prosperidade ser suprido, você ser pleno em tudo que Deus tem para você. Isso acontecerá quando você tiver uma revelação de que você é filho, e que você não é apenas servo, mas que você tem um pai. E como pai, você tem direito a usufruir de toda a herança desse pai. E note que o teu Deus é um Deus de herança, é um Deus de promessa. A Bíblia diz que dele é os céus, a terra e tudo que nele existe. A Bíblia diz que Deus confirma o passo do homem bom. Ele diz que fazenda e riqueza há na casa do justo. A Bíblia diz que aquele que obedece ao Senhor de nada tem fome. A Bíblia diz, através de Tiago, diz aquele que atenta para a lei perfeita e nela é perseverante, é um observador, não ouvinte esquecido, esse será bem sucedido em tudo que fizer, né? Sendo fervoroso praticante, será bem-aventurado em que fizer. O Salmo 1 diz isso, versículo 6, de tudo que fizer, porque medita na palavra do Senhor e não toma o formato do mundo, ele prosperará em tudo que ele fizer. Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a minha voz, guardar a palavra no teu coração, para cumprir, para obedecer, você será bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito os empreendimentos das tuas mãos, dos teus pés, você será colocado como cabeça e não como cauda. Eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de evangelho, amados, em que sobre prosperidade, mas eu não posso negar que Deus é um Deus da prosperidade para aqueles que são fiéis à sua palavra. Deus é o Deus, na verdade, que vem em socorro. Lembre-se, por exemplo, do povo que estava no deserto, que nem tinha uma consciência de pai, eles eram servos. E as pessoas costumam dizer para mim, Wagner, eu estou no deserto. Eu digo, então você está no melhor lugar, porque exército é o lugar do milagre. Olha, eles não tinham geladeira, mas eles tinham água fresca, sombra e água fresca. Eles não tinham, na verdade, ali açougue, mas eles tinham carne frescas. Eles não tinham ali padaria, e todos os dias saíam para casa e pegavam pão. Durante o dia havia uma coluna de sombra que, na verdade, não permitia que o sol, e à noite uma coluna de fogo que servia para direção, para que o povo fosse direcionado por Deus. Estar no deserto, então, é o melhor lugar, porque é o lugar dos milagres, é o lugar da provisão. E olha que eles nem tinham consciência da filiação, eles eram servos naquele momento. Por isso que Jesus não tinha nenhuma dificuldade. Quando Jesus tinha uma necessidade, simplesmente ele erguia as mãos e dizia, Pai, eu te agradeço pela provisão. E a provisão, ela era estabelecida na vida de Jesus. Então, algo que causou uma estranheza muito grande aos religiosos foi quando Jesus se relaciona não com Deus, não com o Deus Criador, o grande Jeová, mas como o Pai. Aquele que conhece o Filho e o Filho que conhece o Pai. Olha só que interessante, ele diz, Pai nosso que estás... Talvez essa seja a grande dificuldade que muitos têm. Por ter uma paternidade terrena que não foi muito boa, que deixou que muitas vezes eram negligenciados. Eu participei de uma família no qual meu pai ele era dependente da bebida alcoólica e por isso ele não parava nos empregos. E minha mãe teve de sustentar os seus oito filhos e nós passamos por muitas privações. Nós éramos negligenciados. E nós não tínhamos uma figura paterna em casa do qual nos abraçava, nos beijava, aquela que nos dava um carinho, aqueles que nos supria, e nós tínhamos muita falta de carência de roupa, de alimentação. Não era um pai que era preocupado se nós estávamos no colégio ou não, se nós estávamos tendo um bom desempenho para o nosso futuro. Ele não nos preparou para o futuro, ele não se importava com isso. Então, assim, por ter sido criado com um pai, na verdade, que não foi muito atencioso e muitas vezes me negligenciou, eu sei que muitas pessoas, por ter tido pais dessa maneira, pais e mães,
eles têm uma dificuldade no relacionamento com Deus. Eles acreditam a Deus o mesmo valor ou as mesmas condições que o pai terreno tinha. Por ser negligente, acha que Deus também deixará que eles passem por falta, que eles tenham necessidade, ou é um pai que não está interessado na felicidade no teu futuro. Mas não é isso. Nós temos uma paternidade terrena, mas Jesus deixa bem claro, este pai que é provedor, esse pai que é, na verdade, aquele que estabelece o milagre, que chama a existência aquilo que não existe, aquele que provê para nós tudo que nós precisamos, aquele que diz, me busque, tenha o seu coração em mim, e todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Ele diz o seguinte, eu deixarei o meu Espírito para te orientar, você vai correr uma carreira proposta. É ele que diz em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, se eu não me engano, que diz que todas as coisas cooperam para o bem e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que eu quero te dizer com isso, se você ama a Deus e você tem convicções das direções que você está dentro do propósito de Deus, coisas nesse exato momento estão acontecendo no mundo espiritual ao teu favor, para que te vá bem. Ou seja, aquela conta que precisa ser paga, ela será paga. Ou seja, aquele emprego que você precisa, ele está sendo estabelecido e gerado. Aquela promoção, aquela mudança de trabalho, aquela mudança, por exemplo, aquela questão ministerial, os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4, esse bom pai diz, agrada-te nele, e ele satisfará o desejo do teu coração. Então Jesus traz uma diferença, ele é pai, só que ele é o pai que está no céu. É o pai, na verdade, que trouxe o Espírito Santo para morar dentro de nós, que conhece as nossas necessidades, e segundo as nossas necessidades, ele ora por nós, porque conhece a perfeita vontade de Deus, e a perfeita vontade de Deus é estabelecida nas nossas vidas, todos os dias e diariamente, quando nós andamos nessa palavra. Então Jesus continua dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que Jesus diz santificado seja o teu nome, o vosso nome? Nós sabemos que a palavra santo, no original, ela quer dizer separado, né? Santo, separado. Santificado, totalmente separado. Eu vou dar um exemplo para você. Se você está de madrugada na frente de uma televisão e de repente aparece alguma cena que não convém, aquilo que seu filho de 2, 3 anos, 4 anos não pode ver, você também não pode ver. Você tem a liberdade de continuar e ver, ou você tem a liberdade de dizer, eu posso até ver, mas eu não quero ver. E você muda de canal. Nesse momento você está se separando pela palavra para se santificar. Separar é se santificar. Quando Jesus diz assim, né, Pai, em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17, ele fala, santifica-os na verdade, na tua palavra é a verdade. O que Jesus estava querendo dizer? Separe-os pela palavra de Deus. No momento em que a palavra de Deus ela é depositada dentro do meu coração, que eu tenho intimidade com Deus e eu coloco essa palavra dentro do meu coração, e oportunidades chegam diante de mim durante o dia, vários tipos de propostas, porque a vida que nós vivemos em Cristo Jesus, ela não são as 2 horas que nós passamos em um culto, terça, quinta, ou dependente dos dias que você tem reunião, ou no domingo à noite ou no domingo de manhã. A vida em Deus, ele é um estilo de vida do momento em que eu acordo, do ponto em que eu acordo, até o momento em que eu vou me deitar. É o momento em que eu me guardo pela palavra de Deus. Sempre vem oportunidades para que eu venha ferir a palavra de Deus, mas eu sempre vou ponderar. Eu sempre vou olhar para as ofertas, para as oportunidades, e sempre vou olhar para a palavra de Deus. E baseado nisso, eu pondero as situações, pondero a palavra de Deus e decido ficar com a palavra de Deus. Dessa maneira eu estou me santificando. Você vai se lembrar quando o apóstolo Paulo, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Olha que algo interessante. E note que Paulo não está falando de pecado. Paulo não tem nada com o pecado. Paulo não tinha nenhum envolvimento para o pecado. Tanto é que ele diz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu morri para o mundo. A vida que eu vivo agora não sou eu quem vivo, mas vivo. Eu a vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não estava tratando nada em relação ao pecado. O que Paulo está querendo dizer é, existem coisas lícitas.
Tem coisas que não são pecados. Tem coisas, por exemplo, que programações que você pode ver que não é pecado. Tem coisas que você vai, lugares que você vai passear que não é pecado. Tem afazeres que você tem, programações que não é errado. Ele diz o seguinte: essas coisas são lícitas. Mas em muitos momentos, na verdade, eu não vou trocar essas coisas lícitas que eu posso pela intimidade. Eu prefiro a intimidade. Eu prefiro, na verdade, não ser dominado por essas coisas, mas ser dominado pela palavra de Deus. Isso é uma maneira de se santificar, na verdade. Isso, quando Jesus diz assim, santificado seja o teu nome, Jesus está separando o nome do Todo-Poderoso Deus, o único Pai, que é separado, único e exclusivo, que nada tem a ver com todos os demais nomes. Deus não é semelhante a nenhum outro tipo de Deus. Deus não é semelhante a nenhum tipo de rei. Deus não é semelhante a nenhum tipo de governador, algum tipo de pai. Deus é, em excelência, um pai. Deus é, em excelência, um rei. Deus é, em excelência, um governador. Deus é, em excelência, o nosso Deus. Por isso ele é separado. Por isso ele é diferenciado de todos os outros nomes. Por isso ele é diferente. Ele é o nosso Deus que está no céu e que é separado, que é diferente de todos os demais. Essa consciência que nós temos do relacionamento primário, primeiro, da paternidade, filho e pai, de que ele é um pai provedor, que eu tenho herança com ele, juntamente com ele. Não é isso que Efésios capítulo 1, verso 15 diz? Paulo diz assim: portanto, desde o dia que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor demonstrado por todos os santos da igreja, não cesso de interceder por vós, de orar por vós. Peço para que o Deus, o glorioso Pai, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamado, a gloriosa riqueza e herança juntamente com todos os santos. Ele continua: e a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco que cremos. Ele diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar acima de todos os principados, poderes e qualquer nome que venha se nomear. E esse poder ele deu à igreja. Glória a Deus por isso. Herança. Nós temos uma herança. Então a consciência de que você tem um pai, que você tem uma herança, de que esse pai ele está no céu, mas ele habita no meu coração através da pessoa do Espírito Santo e através da sua palavra que está guardada dentro de mim. E a consciência, na verdade, de que o seu nome, esse Deus, ele é diferenciado de todos os outros deuses, de toda outra religião, de todos os outros pais, porque ele é separado. E ele diz algo interessante aqui. Ele vai dizendo assim, versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou dizer para você que quando eu entendi a verdade dessa revelação, ela mudou a minha vida. A cada dia o reino de Deus ele está sendo estabelecido na terra. Jesus diz o seguinte: ele mostrou uma perfeita vontade de Deus que acontece no céu. No céu não existe nenhum tipo de morte. No céu não existe nenhum tipo de doença terminal. No céu não existe terminal, qualquer tipo de doença. No céu não existe nenhum tipo de falta. No céu não existe nenhum tipo de desastre. O céu não é desorganizado. Há um reino estabelecido nos céus, cujo rei é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, assim como funciona perfeitamente o céu, Jesus diz que o reino de Deus, ele é estabelecido na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A cada momento que uma pessoa nasce de novo, o reino de Deus ele está sendo estabelecido. Vou dar um exemplo para você. Digamos que ontem à noite, na comunidade ou na igreja em que você pertence, ou numa reunião, dentro de um avião, dentro de um ônibus, alguém aceitou Jesus e nasceu de novo. A partir daquele momento, o reino de Deus, digamos que foi ontem às 2 horas da tarde, alguém aceitou Jesus em qualquer canto do mundo. A partir das 2 horas da tarde de ontem, o reino de Deus passou a ser estabelecido nessa terra. O reino de Deus ele vai ganhando fronteiras. Na verdade, o seu território, o seu perímetro, ele vai se alargando.
ele vai avançando à medida que nós vamos colocando as estacas, alargando seus perímetros, a partir do momento em que pessoas nascem de novo e o reino de Deus vai sendo estabelecido na terra. Cada novo nascido de novo, que tem a revelação e entendimento de que Deus é Pai, que o nome dele é separado, que ele está no céu, é divino, e que o reino dele, a vontade dele, seja estabelecida na terra, perfeitamente como é feita no céu. A partir desse momento que nós entendemos que ele é rei de um reino, que ele tem súditos, e dentro desse reino existem regras, existem, na verdade, mandamentos, existe uma legislação. E você pode entender uma coisa de o que eu ouvi de um pregador muito sábio, e que é uma verdade poderosa. A riqueza de um rei é o seu reino, é o seu povo, são os seus súditos. Você lembra o exemplo da rainha de Sabá, quando se encontrou com Salomão? A Bíblia diz que quando ela botou os olhos na comida, nos vestimentos, quando ela colocou os olhos no palácio, quando ela colocou os olhos nos servos e nas servas, na decoração em Salomão, a Bíblia diz que ela ficou como fora de si, deslumbrada. Ela saiu de si com a excelência e com a grandeza daquilo. Você sabia que a sombra, aquilo era uma sombra do que nós somos na terra hoje? A sabedoria de Salomão estabelecer um reino de excelência é uma sombra da nossa nova natureza. O mundo, na verdade, vai ver o reino de Deus sendo transmitido a partir de uma nova natureza que foi gerada em nós, e a partir de hábitos, e a partir de atitudes, de palavras, de gestos, não pelo tanto que eu falo, mas pela maneira como eu ajo no dia a dia, como eu procedo no dia a dia. O reino de Deus ele vai sendo estabelecido em que as pessoas deveriam, da mesma forma como aconteceu com a rainha de Sabá, que ficou fora de si, elas ficariam fora de si também, vendo a grandeza do reino de Deus, porque aquilo, na verdade, era um tipo da nossa nova natureza, de como é o reino de Deus. A riqueza de um rei são os seus súditos, a maneira, a vestimenta, a prosperidade, a provisão, as casas, os territórios, a grandeza desse reino. Você lembra, algum tempo atrás, no Império de Roma, a excelência das construções das casas, na verdade as estradas, as pontes, os sistemas, na verdade, de esgoto, de saneamento básico, toda aquela construção representava uma glória, a glória de Roma. Não é diferente, amados, quando o mundo vê a igreja andando de uma forma excelente, obedecendo a palavra de Deus, andando naquilo que Deus diz, se comportando segundo a direção do Espírito Santo, de forma como Ele nos orienta a cada passo que nós damos hoje. O Espírito Santo ele nos foi dado, amados, como um agente diretamente do céu. Ele é aquele agente que está diante do rei, que sabe tudo sobre o reino, que tem toda a informação, por exemplo, da legislação, todos os mandamentos, como que funciona, não só dos deveres, mas também dos privilégios do reino, de se assentar diante do rei para um banquete, de participar da prosperidade do reino. O agente Espírito Santo, ele vem nos mostrando a cada dia. E como que ele fala conosco? O Espírito Santo não fala como eu estou falando com você. O Espírito Santo ele fala através de impressões. Ele fala através do testemunho interior. Ele vem falando dentro de mim. Jesus diz assim, quando ele vier, na verdade, não falará de si mesmo, mas falará do que tiver ouvido diante do trono. E ele vos ensinará, ele vos fará lembrar do que eu tenho dito. Cada dia, amados, o Espírito Santo que conhece o plano perfeito de Deus, que estava com Deus quando ele arquitetou a história da minha vida e a história da sua vida, cabe a esse mensageiro, o Espírito Santo, o meu ajudador, o meu paracletos, a cada dia estabelecer, trazer, orar por mim, o plano perfeito de Deus. E quando eu, na verdade, me entrego a essa intimidade, a meditar na palavra de Deus, ao poder da assimilação, sabendo o que a palavra de Deus diz, e ela entrando na minha mente, entrando no meu coração, tomando conta do meu ser, e a partir do momento em que eu passo todos os dias, em qualquer momento do meu dia, quando eu posso me encontrar a sós, entro no banheiro de um restaurante, ou logo pela manhã, ou dentro do meu carro, ou num canto escondido, eu levanto as minhas mãos e digo assim, Deus, eu te adoro. Eu te adoro pela obra de Jesus, eu te adoro, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso.
eu coloco em prática a adoração pessoal. E através da oração no Espírito, orando no Espírito em todo o tempo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e versículo 4, Paulo vai dizendo, aquele que ora no Espírito, ora em outras línguas, não fala aos homens, mas fala a Deus. Fala, na verdade, segredos espirituais. Assim mesmo se edifica a mente e fica infrutífera. Judas, capítulo 1, verso 20 e 21, ele vai dizendo, amados, edificais na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, que uma das armas de Deus é orar no Espírito em todo momento. E quando eu dou condição orando no Espírito em outras línguas, Isaías, no capítulo 51, versículo 11, 55, 11, não me falha a memória, diz assim, dai descanso ao cansado. Né? Eu vou colocar na legenda aí qual que é a referência exata de Isaías, para você dar descanso ao cansado. Esse é o refrigério. Deus falará ao seu povo através de lábios gaguejantes e através de línguas estranhas. Deus falará. A maneira como eu vou dar condição para ouvir a Deus, para que meu espírito, a minha nova natureza, a realidade da nova criação em mim, tenha condição de perceber as impressões da voz do Espírito, é no momento em que há lábios gaguejantes. Línguas estranhas, Deus fala comigo. O Espírito Santo me dá impressões. Então é papel do Espírito da verdade que está acompanhando este reino, que também faz parte, é Deus, juntamente com Deus Pai, Deus Filho, Ele é o Deus Espírito Santo. Ele que me orienta, Ele que me guia, Ele é o meu advogado, Ele é o meu paracletos, Ele é o meu ajudador. Segundo Romanos capítulo 8, verso 26, Ele sonda o meu coração, vê a necessidade e ora a Deus com gemidos inexprimíveis, com palavras que não podem ser expressas pelo homem, pela linguagem, pelo vernáculo que nós temos. Ele sabe, na verdade, as nossas necessidades e ora segundo a Deus para que seja feita a vontade de Deus estabelecida nas nossas vidas. Amém? Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os experimentados. E ele vai dizendo qual é a sabedoria, e logo em seguida ele diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca o homem imaginou, nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. As pessoas acreditam que isso acontecerá quando nós chegarmos no céu, mas não é uma realidade. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou na mente e não está no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, mas o Espírito de Deus nos revelou. E logo em seguinte, Paulo ensina que o Espírito vai investigar o coração de Deus e diz que nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos tudo o que nos foi dado em Cristo Jesus gratuitamente em Deus através da pessoa do Espírito Santo. Ele é, na verdade, a pessoa que está caminhando conosco, nos levando dentro desse reino. Então, cada passo que eu dou no meu dia a dia, em cada direção, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Quando Jesus diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Não é interessante? Preste atenção. Não é interessante notar que Jesus faz um link, ou Jesus amarra o reino à oração? Venha o teu reino. Aí ele diz assim, vocês orarão dessa maneira. Ele linka a oração, na verdade, com o reino. Porque é somente através da oração em que eu dou autorização para que os céus venham interferir nos assuntos da terra, é que o reino de Deus é estabelecido no dia a dia. E como o reino de Deus é estabelecido dia a dia? Através de mim e através de você que está me ouvindo. A partir do momento em que a palavra de Deus ela é colocada em prática, a partir do momento em que eu ando sob a direção do Espírito Santo, a cada passo, mediante revelações, eu vou estabelecendo o reino de Deus na terra. Amplia-se as suas fronteiras, amplia-se, na verdade, as suas demarcações, território, os seus perímetros, na verdade, vão se alargando cada vez mais. Cada crente hoje nascido no novo nascimento não é o fim, mas ele é o início de uma caminhada poderosa de milagres na terra. Eu e você fomos chamados por Deus para estabelecer a perfeita vontade de Deus na terra, para mostrar que existe um Deus que pode atuar nessa terra, e que essa terra, o lugar onde nós vivemos, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos filhos, os nossos parentes, eles podem vivenciar o céu particular na sua casa.
Na minha empresa onde eu trabalho, os meus chefes, os meus amigos podem experimentar o céu particular, porque eu sou um agente do reino. Aonde eu chego, o reino de Deus está estabelecido. A escola, a faculdade onde você estuda, onde você está, é um lugar onde o reino de Deus está sendo estabelecido. Glória a Deus, você entende isso? E ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante, amados, porque existe provisão nesse reino. Se eu fosse falar de provisão para aquele que serve a Deus, não caberia o espaço aqui, o horário, para dizer tantos exemplos. Eu citei para você a questão do deserto, em que eles eram providos nas suas necessidades de roupas. As roupas, na verdade, não envelheciam. Sapatos cresciam no pé das crianças, as roupas não envelheciam, cresciam juntamente com eles. Eles eram abençoados com fartura de pão, de carne. Eles eram abençoados com água. O sol não os molestava, nem a noite, nem o dia. Você sabe que o deserto mata a pessoa durante o dia pelo seu calor e à noite por causa do seu frio. Mas a Bíblia diz que quase 500 mil de pessoas que saíram do Egito, não havia entre eles um só enfermo. A palavra de Deus, ela é proteção para as nossas vidas. Ela diz que ela é saúde para a minha carne, para os meus ossos, os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que te sara e nenhuma enfermidade chegará diante de ti. Verdadeiramente, Isaías 53, 2 Pedro 2, 24, ou 1 Pedro 2, 24, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados. Essa é uma realidade, amados, de qual nós vivenciamos dentro de um reino. E dentro desse reino, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus estava querendo nos dizer é que existe provisão. Não é somente de pão, mas é para toda. Pão fala de necessidade suprida. Pão fala, na verdade, de você ter o seu bom trabalho, de ter um bom salário, de ter bons estudos, de você ter uma carreira profissional, secular, mas também fala de você ter um ministério próspero, um ministério, na verdade, que tem o aval de Deus, e que tem, na verdade, o parecer bom de Deus, e de que Deus está no controle de tudo isso, quando você entende o que é o reino de Deus, e como a oração, a minha oração e a sua oração, permite que o reino de Deus ele é estabelecido na terra. Jesus entendia, e por isso ele nos dá o princípio. Não é, na verdade, a repetição, vãs repetições, como os fazem os religiosos, mas é o entendimento, uma consciência, na verdade, de que nós podemos estabelecer este reino na terra, como Jesus fez nos seus dias aqui, como Paulo, Pedro, Tiago, João, os discípulos fizeram, como homens como Kenneth Hagin, homens como Smith Wigglesworth, homens como F.F. Bosworth, homens como Terry Osmond, Bonke, David Robertson, homens de poder e autoridade estão fazendo nessa terra, andando no Espírito. Homens como eu e você, como suas esposas, nossos filhos, a nossa igreja pode mudar o curso e a história, não somente da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, mas mudar o curso desse mundo. O interessante é que há provisão. E você pode pesquisar na palavra de Deus que quem anda na verdade, quem anda na palavra de Deus não tem falta de nada. Geralmente pessoas que têm necessidade de alguma coisa são pessoas que estão crescendo e não têm o conhecimento da paternidade, da filiação, ou não têm conhecimento de que estão dentro de um reino do qual tudo foi provido. Agora note algo interessante do que a palavra de Deus diz. Ele vai dizendo assim, logo no versículo 12, ele vai dizendo: perdoa as nossas ofensas. No versículo 11, 10 e 9, perdão, no versículo 10, ele trata de 4 assuntos referentes a Deus. A partir do 5º assunto é referente ao meu próximo. Note como que o reino de Deus é estabelecido e como essas condições se tornam verdades na minha vida, provisões na minha vida, porque o que Jesus está fazendo, na verdade, é me ensinar a provisão. Como vivenciar dentro de um reino onde ele é próspero e onde eu sou abastecido, onde eu não tenho falta de nada. Pelo menos ele diz sobre o nosso Pai, ele se refere primeiro a Deus, 4 condições. Pai, que estás no céu, santificado o nome, venha o reino e faça sua vontade. Perdão, 5 situações. Agora no versículo, e o pão nosso, sobre a provisão. Agora ele vai falar como que eu entro nessa provisão de tudo isso. A partir do verso de número 12, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm devido. São os nossos devedores. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus e amo a sua palavra, porque Deus amarra
as suas bênçãos, tudo que Ele é para se soltar em nós, Ele amarra com o meu próximo. Para eu ativar todos os benefícios de Deus, do seu reino, da sua paternidade, sua herança em mim, primeiro Ele estabelece uma conexão com o meu próximo. Tudo isso vem para a minha vida e eu vou diante dele com autoridade e eu sei que isso é provisão para mim. Obrigado pelo meu pão diário, obrigado porque o Senhor é o meu Pai, eu tenho uma filiação, obrigado porque eu estou envolvido no reino de provisões, porque eu tenho liberado o meu próximo. Eu não tenho prendido o meu próximo em cadeias ou correntes de amargura ou de falta de perdão. E então eu sei que quando eu chego diante de Deus, eu tenho crédito diante de Deus, porque eu libero os meus irmãos ou o meu próximo no mundo em que eu vivo. Tem pessoas, na verdade, que têm dificuldade. Elas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Alguém que diz com muita propriedade e sabedoria, eu amo essa expressão, que perdoar não é você não se lembrar, mas é se lembrar e não ter nenhum sentimento envolvido. É você se lembrar e não ter nada contra a pessoa. Você olhar para ela, pensar nela e pensar tudo que é bom. A Bíblia diz que o amor, na verdade, sempre está disposto a crer o melhor de cada pessoa. O amor, na verdade, não leva o mal e a ofensa contra si. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Bíblia diz que o amor, na verdade, sempre vence. Sempre vence o amor. Então, quando eu chego diante de Deus, eu tenho crédito. Porque eu não tenho problema de relacionamentos com ninguém. Que passaram pela minha vida, que andaram um dia pelos meus caminhos, que me conheceram, eu não tenho problema com nenhum deles. Então, quando eu chego diante de Deus, todas essas provisões e a minha necessidade diária, que o pão é, na verdade, trazendo todos esses benefícios do reino para a minha vida, uma paternidade, toda a sua herança e seus benefícios são liberados. Note que a oração de Jesus, ela não para. Ele diz assim, perdoa-nos como nós temos perdoado ao nosso próximo. Isso quer dizer que se eu tenho algum problema de relacionamento com alguém que não foi muito bem resolvido, que a pessoa tem problemas comigo, eu tenho com uma pessoa, esses benefícios não virão, porque eu não perdoo, eu não sou perdoado. A oração de Jesus e o benefício não para aí, ele continua no versículo 13. Ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. O mal aqui, no original, é o maligno, é Satanás. Ele está querendo dizer que nós somos libertos, protegidos pela palavra. Nós somos protegidos, na verdade, pela segurança desse reino, do maligno, quando nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, quando nós não temos nenhum tipo de problema. E ele fala assim que o maligno não fará nada contra nós, ele não tem acesso. Dentro desse perímetro, esse refúgio, e uma vez eu já disse aqui, né, e vou repetir novamente, só tem ideia do que é um refúgio quem já esteve no Oriente Médio, né? Onde as pessoas, na verdade, construíam seus refúgios dentro dos muros. Só para você ter uma ideia, as pessoas estão por volta de 11 horas, meio-dia no Oriente Médio, e tocam uma sirene. Todos que moram naquela região do Oriente Médio sabem que eles precisam buscar um refúgio, porque alguma bomba vai cair, algum atentado vai acontecer. E as pessoas saem correndo dos restaurantes, das pizzarias, das lanchonetes, dos seus trabalhos e vão para um lugar de refúgio. E lá caem bomba e eles não são feridos, eles não são alcançados, eles são seguros. Só tem ideia do que Davi, quando diz assim, Deus é o meu refúgio, ele estava dizendo, nada vai me alcançar. Nada que o inimigo tenta fazer contra a minha vida vai ter nenhum tipo de sucesso. E ele fala a respeito também, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Só tem ideia do que é uma fortaleza quem entende estratégia, na verdade, do Oriente Médio. As cidades, na verdade, eram cercadas por muros e casas eram feitas nos muros. Carros e cavaleiros passavam por cima dos muros. Entre o inimigo chegar até você havia, na verdade, uma fortaleza, havia soldados, havia ali a força de elite, havia os melhores homens e havia, na verdade, fortalezas que eram intransponíveis. Jericó era uma muralha intransponível. Foi a fé e o poder de Deus quando eles marcharam e tocaram as trombetas que aquilo veio ao chão. Apenas o poder divino colocou aquilo no chão. Então Deus é refúgio e fortaleza. Aqui Ele nos livra do ataque do maligno, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Só que Ele não continua, Ele continua dizendo, como que Ele vai me livrar? Como que Satanás não tem acesso a mim? Ele diz aqui, porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, continua no versículo 14, aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. É dessa maneira que o inimigo não me toca. É dessa maneira que a provisão do reino vem para a minha vida. Ele disse, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai
vos perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso, ele é muito mais do que palavras repetitivas ou vãs repetições. A oração do Pai Nosso, na verdade, ele é uma provisão para que a gente possa viver uma vida de milagre, onde o reino de Deus, a cada dia, é estabelecido através do agente, a pessoa do Espírito Santo, pela minha vida e pela sua vida. Que você seja abençoado na prática da palavra e que você possa se firmar nessas verdades e fazer da sua história, da sua vida, da sua família, um momento de milagres, vidas de milagres. Você foi chamado nessa terra para mudar o curso desse mundo. Deus tem procurado homens e mulheres que são corajosos, são valentes. Ele sempre diz, ser forte e corajoso para aqueles que ele vai usar. Porque há muitos desafios, mas em Deus nós somos muito mais que vencedores. E essa palavra é a garantia de vitória. A palavra de Deus, ela nunca experimentou uma derrota. E não será na minha vida e na sua vida que ela experimentará. Seja abençoado na prática da palavra.